guys! Olá pessoal! How are you doing? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem aí em casa e estou aqui para convidá-los para mais uma English class, ok? E eu sou a sua teacher Valéria, right? E como vocês já sabem, eu vou tirar a máscara porque eu estou aqui sozinha, não tem perigo, ok? Mas eu espero que todos vocês estejam aí em casa, no trabalho, na rua, todos se cuidando, ok? Bom, então, let's go! Vamos lá! A nossa aulinha de hoje é muito fácil, ok? Vamos falar sobre artigos. Artigos, né? Vamos lembrar um pouquinho, né? O que são os artigos, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre os artigos em português para nós relembrarmos, ok? Bom, então lá na quarta série, com a tia da escola, nós aprendemos que artigos, eles podem ser definidos e indefinidos, ok? Vamos começar estudando os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Uma. Isso. Os artigos indefinidos em português são uns, uma, umas. Mas em inglês, os artigos indefinidos, que nós vamos estudar a partir de agora, são só usados no singular. Ok? Então hoje nós vamos ver esses artigos indefinidos que em inglês são usados apenas no singular, ok? Então me acompanha aqui. Os artigos indefinidos em inglês são a e an. A e an. Então veja bem, tanto a como an, ambos significam um e uma, certo? São usados apenas no singular. Bom, aqui nós temos o material de vocês, ok? E vamos ver o que nos diz o material. A e an. The difference between a and an. Porque a nossa maior dificuldade é se ambos significam a mesma coisa. A significa um e a também significa uma. An significa um e an também significa uma. Como será que devemos usá-los? Qual é a regra, então? Qual é a condição de uso? Vamos lá. A e an têm o mesmo significado, ok? A e an são artigos indefinidos. A diferença depende do som do início da próxima letrinha da palavra seguinte. Como assim, teacher? Ok, me acompanhe. Vamos lá. Bom, nós sabemos que os artigos nós os usamos antes dos substantivos, né? Antes dos nomes. Nós já vimos aqui em outras aulas que o que é um substantivo? O substantivo é um nome, né? O substantivo foi a primeira classe gramatical criada para nomear os seres que existem e inexistem. Como assim? Carro, bola, pessoa, Maria, João, sereia, saci, vampiro, ok? Então, o substantivo é um nome, certo? Foi a primeira classe gramatical criada, certo? Para nomear os seres, todos os seres que existem e que não existem. Então, pronto. Os artigos, nós usamos os artigos antes dos nomes. Os artigos antecedem os nomes, ok? A mesma coisa é em inglês. Por exemplo, um exemplo em português. Livro. Livro é um substantivo. Um livro, certo? Casa. Uma casa, ok? Agora vamos ver em inglês. Bom, a gente já sabe, né? São dois e significam a mesma coisa, certo? Vamos ver os critérios de uso, o critério de usá-los. Olha só, book. Veja que o substantivo book, a sua primeira letrinha começa com som de consoante. Book, som de consoante. Presta bem atenção, eu não estou falando que começa com uma consoante. Eu estou falando que começa com som de consoante. Então, se a primeira letrinha começa com som de consoante, book, então eu vou usar o artigo a. A book. Eu tenho um livro. I have a book. Right? A book. Vamos ver outro exemplo. Car. Car significa carro. Car, ele começa com um som de consoante. Então, a car. Eu tenho um carro. I have a car. Right? Agora vamos ver apple.
Vejam só, apple. Apple, maçã. Essa palavrinha, ela se inicia com o som de vogal. Apple. Então, se aqui tem um som de vogal, o artigo indefinido é o an. Então, nós vamos, juntar, falando mais rápido. An apple. An apple. Egg. Egg significa ovo. Veja que a palavrinha egg, ela se inicia com o som de vogal. Então, eu vou usar o an. Então, pessoal, regra geral, muito fácil, não é? Eu vou usar o artigo indefinido a quando o som da próxima palavrinha, certo? For som de consoante. E eu vou usar o artigo indefinido an quando o som da próxima palavrinha, certo? For som de vogal. Ok? Vamos ver aqui no material de vocês. Temos aí consonant sound, som de consoante. A book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Vejam que todas essas palavrinhas que tem aí no material de vocês, elas se iniciam com som de consoante. Por isso, nós usamos o artigo indefinido a, certo? Que significa um ou uma. Um livro, um carro, uma maçã, um ovo. Right? Agora vamos ver com som de vogal. An apple, an egg, an orange, an umbrella. An accent, an actor. Vejam aí, todas as palavrinhas começam com som de vogal. Por isso eu vou usar o artigo indefinido an, right? Mas aí tá muito fácil, não é? Tá muito fácil, mas vamos ver aqui um detalhe. House. Veja na palavra casa, house, não é? O nosso H aqui tem som de R, não é isso? House. Então, eu tenho uma casa. I have a house. Eu vou usar a. Por quê? Porque o H aqui tem som de consoante. Então, veja aí. O H tem som de consoante. A house. Uma casa. Agora, vejam aqui essa outra palavrinha. Significa hora, certo? A pronúncia é hour. Hour. Veja que o H, ele é mudo. Então, certo? Hour. Veja que o som dessa palavra aqui, o som inicial dela é um som de vogal. Então, aqui eu vou começar com an hour. A house, uma casa, an hour, uma hora. Então, cuidado, cuidado. Nada de dizer, se começa com vogal eu vou botar an, se começa com consoante eu vou botar a. Não, vocês têm que conhecer a palavra, saber como se pronuncia a palavra, para em seguida, colocar o artigo indefinido correto, right? Então, a house, an hour. Vamos ver aqui mais alguns exemplos no material de vocês, certo? Uncle. Uncle significa tio, não é? An uncle, um tio. University, veja que university começa com a letrinha, com a vogal U, mas a pronúncia não é a pronúncia de vogal, é a pronúncia de U. University. Bom, pessoal, então tenham cuidado. É o som da próxima palavrinha. Não é a inicial, não é a letrinha que inicia, é o som dessa letra, right? Então vamos lá. Bom, a gente já sabe que os artigos indefinidos, eles antecedem um nome, antecedem um substantivo. Mas o substantivo, ele pode vir caracterizado, não é? O nome pode vir caracterizado. Como assim? Book é um substantivo, mas aqui eu digo new book. Então esse new aqui é um adjetivo, não é? Lembra que os adjetivos, o que são os adjetivos? Eles servem para caracterizar os substantivos. Aqui não é qualquer livro, não é qualquer book. É um livro novo, new book. Então, a gente vai colocar o artigo. O artigo vai vir aqui, certo? Um livro novo, certo? Um livro novo.
Como o substantivo está aqui, mas ele está caracterizado, tem um adjetivo. E vocês sabem que em inglês, os adjetivos, eles antecedem o substantivo, ok? Em português eu digo livro, eu escrevo e falo livro novo. Mas em inglês não, obrigatoriamente é novo livro. O adjetivo ele é escrito antes do substantivo, ok? Bom, então aqui eu vou colocar o meu artigo indefinido, certo? E aqui eu vou ver agora a letrinha da próxima palavra, que é um adjetivo. Esse adjetivo aqui existe porque está caracterizando o substantivo, certo? Então, como tem som de consoante, new significa novo, a new book, um livro novo, right? Vamos ver aqui, book, livro, que tem aqui um adjetivo old, significa velho, antigo. Então, um novo livro. Veja que old, ele se inicia com um som de vogal. Então, vai ser an old book, ok? A new book, an old book, right? Então, presta bem atenção. Regra geral, nós usamos muito esses artigos indefinidos em inglês, ok? E é muito fácil o seu uso. Basta conhecer a pronúncia das palavras que vamos conhecer ao longo dos nossos estudos, ok? A e an significam a mesma coisa, um e uma, são usados apenas no singular. E no plural? No plural seria cenas do próximo capítulo, right? Segura aí. Hoje nós estamos vendo só os artigos indefinidos, certo? Que são usados no singular, certo? A, quando a próxima palavrinha tiver som de consoante, certo? A próxima palavrinha geralmente é um substantivo ou um substantivo caracterizado. And também, quando a próxima palavrinha tiver som de vogal, certo? Seja um substantivo apenas ou um substantivo caracterizado, certo? Se o substantivo estiver caracterizado, vocês já sabem que essa palavrinha que vem antes do substantivo é um artigo, ok? É um artigo. Vamos ver os exemplos que estão aqui no material de vocês. A cold day. Day é dia, day é o substantivo. Cold significa frio, então um dia frio. A cold day. A very crazy person. Person, vocês sabem que significa pessoa. É o singular, pessoa. Quando eu digo crazy person, é o que? Uma pessoa louca. Crazy é o adjetivo. Aí eu digo a very crazy person, né? É uma pessoa muito louca, né? Nós temos aí, né, o intensificador very. Então, a very crazy person. Veja que person está caracterizado, né, por very crazy. Então, uma pessoa muito louca. Então, eu vou ver aí que very começa com o som de consoante. Então, eu coloco o artigo a. Vamos agora ver exemplos com an. In his lesson. In his lesson. Lesson significa aula. Easy significa fácil, né? Uma aula fácil. In his lesson. An interesting class, né? An interesting class. Uma aula interessante. Basta observar, né, que ambas começam com palavrinhas que estão caracterizando o substantivo e começam com o som de vogal. Ok? Bom, pessoal, em seguida vocês têm aí um exercício que é para vocês, não é? Colocar a alternativa correta. Se vai completar com a ou com an, certo? Aproveitem e vejam aí, né, o vocabulário, né? Estudem aí, traduzam todas as frases, certo? There is, aí vocês vão completar com a ou com an, iPod on the table. Há um iPod na mesa. Há um iPod em cima da mesa. E aí, esse iPod começa com vogal, ou com som de vogal ou com som de consoante? Façam aí esse exercício, ok? Bom, na língua inglesa, os mais importantes são os artigos indefinidos, que nós acabamos de ver, certo? Lembre-se, usados apenas no singular, certo? Mas nós também temos o artigo definido. O artigo definido que é o the, certo?
O de é o artigo definido, que significa os, as, certo? Os, as. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, certo? Vamos pegar aqui book. Vejam só. Book significa livro. Eu quero falar o livro. O livro. O livro vai ser simplesmente the book. Aquela famosa frase, the book is on the table, né? O livro está em cima da carteira. Aí agora vamos pegar books, livros, certo? Veja que em inglês ele não muda, certo? The books, os livros, right? The book, o livro. The books, os livros. Agora vamos pegar table, mesa, né? No feminino. Como é que eu digo a mesa? A mesma coisa. The table, a mesa. E no plural, certo? The tables, as mesas. Vejam que o artigo de não muda, ok? Temos aí alguns exemplos para vocês. E o que é que eu quero de dever de casa? Eu quero que vocês formulem aí, certo? 3 frases, certo? Com 2 com os artigos indefinidos e 1 com o artigo definido. Grava aí um vídeo ou um áudio e manda para mim, ok? Ou também pode ser escrito, certo? Coloca o nomezinho de vocês. Eu quero 3 frases, 2 com os artigos indefinidos a e n e outra com o artigo definido, right? Kisses for you, guys. Bye bye.